Então hoje vai ser uma grande live sobre longas viagens, digressões, tá? Sim, porque tá todo mundo comentando no Twitter, tá mó rebosteio no Twitter, sobre a revolução que o ChatGPT tá fazendo agora com qual é basicamente aquela inteligência nova artificial ali do ChatGPT pra imagens, que começaram a brincar, e eu vi a brincadeira surgir, tá? A brincadeira começou anteontem, ou 3 dias atrás, nos Estados Unidos, em que, usando o ChatGPT, começaram a pegar imagens clássicas, aleatórias, e botarem a versão Estúdio Gimli. Quem não conhece, o Estúdio Gimli é um estúdio japonês de animação, de anime, muito do bom, né? Tem grandes filmes, né? Já ganhou Oscar e tal. E eles têm um estilo, uma linguagem muito particular, e todo mundo começou a fazer memes sobre isso. O nosso Pedrão Tomate, sempre muito antenado, começou a fazer os memes nossos do MBL também. Então a gente começou a entrar na brincadeira, e a brincadeira foi bem legal, tá? E aí só que o mundo começou a se assustar, que as pessoas perceberam, nossa senhora, realmente você consegue fazer tudo com esse tipo de ferramenta, né? Você consegue fazer uma revolução com isso, e vários empregos e várias tarefas humanas passam a ficar obsoletas. Então a real é o seguinte, não é que você que é designer, você não vai ter mais função no mundo. Acima de tudo, o trabalho artesanal que você tinha, ele será em grande medida automatizado e substituído. Qualquer pessoa vai poder fazer isso. É igual uma pessoa reclamar, pô, mas com a lâmina de barbear não vai ter mais a barbearia. Sim, cara, isso damos o nome também de ganho de produtividade, porque isso vai gerar um ganho de produtividade. Qualquer um vai poder produzir imagens com uma qualidade determinada, e isso vai poder servir aos seus propósitos comerciais, o propósito de vida, e aquele trabalho e o custo envolvido em ter, por exemplo, uma imagem, uma peça publicitária, um anúncio, ou qualquer coisa que você prefira chamar, um vídeo e tal, o custo disso ele vai ficar próximo do zero, né? E ficando próximo do zero, basicamente a pessoa que trabalhava com isso vai ter que usar as suas capacidades para outras áreas, né? Não imagine que nós vivemos igual era na Idade Média e depois, definidos pelo nosso ofício, né? Você vai pegar os sobrenomes. Meu sobrenome é Ferreira, né? Renan Antônio Ferreira dos Santos. O que quer dizer que é Ferreira? Eu, em algum momento da minha trajetória, não eu, na minha família, em algum momento da sua trajetória, tinha homens que tinham como ofício né? Moldar metais, arrumar um metal ali e tal, preparar espadas, preparar acessórios, implementos agrícolas, sendo um ferreiro, né? É um dos sobrenomes mais comuns do mundo, tranquilamente é um sobrenome mais comum do ocidente. É o Ferrari, Ferrara, Herrera, Smith, Schmidt, em alemão. Ou seja, no mundo ocidental, esse é o nome mais comum. E é o nome de um ofício. Você vai pegar, por exemplo, o Michael Schumacher, né? Schumacher, né? Fazedor de sapatos. Então, poxa, isso é meio claro, as pessoas, elas eram definidas pelos seus ofícios, né? Então o ofício, a função que aquela pessoa tinha, haviam até as guildas, tudo isso era vamos dizer, aquilo era definidor do seu papel social. O seu emprego representava o seu papel social. Boa parte, inclusive, quando vem a Revolução Industrial e isso começa a ser alterado, né? Você tem uma coisa que altera, porque assim, a sua função, você era um fazendeiro, né? Você é um cara que cuidava de ovelha, você era um inglês que cuidava de ovelha lá no final do século XVIII, vamos dizer. Aí, de repente, você perde suas terras, ou você, né, tá duro, tem uma fome, e é mais fácil você se mudar pra Manchester ou pra Londres pra trabalhar numa fábrica. Você não é mais definido como o cara que cuidava de ovelhas e que tinha uma relação com aquelas figuras ao teu redor, aquelas pessoas, aquele vilarejo. Não, a sua definição social é alterada porque você é parte de um processo, dentro de um processo industrial mecanizado, que é quase desumanizante, entendeu? Você não faz, por exemplo, o produto na integralidade. Isso aqui é uma coisa, assim, eu tô agora bebendo aqui do marxismo, né? Uma pessoa, um sapateiro, um Schumacher, né? Ele fazia um sapato inteiro, você entendia? Um sapateiro, ele separava a sola, ele preparava o couro, ele aprendia um conjunto de técnicas que eram herdadas dos seus ancestrais e que eram aprendidas na sociedade, tá? Pra fazer um sapato inteiro. Quando o cara na Revolução Industrial, ele começa a produzir dentro de uma planta, de um parque industrial, ele é responsável por uma parte de um processo. Então, em geral, quando você começou ali com a Revolução Industrial, você começou produzindo pano. E, aliás, todas as revoluções industriais no mundo, elas começam com tecido, né? Então, você tem a Spinning Jenny, que é uma das primeiras máquinas ali utilizadas para isso. Você tinha uma função dentro de uma engrenagem desumana que você pouco compreendia, né? E isso teve um efeito social gigantesco. Então, quando surge o
o Marx, né? Quando o Marx começa a ler isso, ele começa a falar, gente, que mundo estranho é esse que está se formando ao nosso redor, né? A alienação do ser humano, um homem que não entende nem seu papel dentro desse processo como um todo, a desagregação social, a transformação das pessoas em ferramentas, o surgimento dessa classe de pessoas que são trabalhadores que não tem... elas nem se veem mais no produto, né? Elas se veem como parte de um processo desumano. Elas viram elas são apenas a massa de trabalho, a quantidade de trabalho que elas podem oferecer, tá? Então, eu tô remetendo a Marx pra vocês entenderem assim que a ideia de você ser definido pelo seu trabalho já começou a ser quebrada há muito tempo, há muito tempo, tá? E o que a gente tá vendo agora é um aprofundamento disso com tarefas tecnológicas e tal, que você podia colocar, por exemplo, algo profundamente humano, que é a sua capacidade criativa, seu bom gosto, seu feeling, né? Suas referências, seu aspecto até sentimental. E sim, isso também está morrendo, entendeu? Isso vai morrer também em alta velocidade, tá? E na verdade, vocês precisam entender, tudo que é commodity, tudo que tende a ser commodity, será substituído. Tudo que tende a ser commodity terá substituído. Tudo que é mecanizável tende a ser substituído. Já tá vindo aí, gente, entendam um negócio, já estão vindo aí os robôs. O Elon Musk tá terminando agora, a própria Tesla que tá fabricando, os robôs, o Optimus, esses robôs eles vão ter algumas funções. A ideia de um robô é que seja uma pessoa que trabalhe por você, ele vai ser um burro de carga. Grande parte do seu trabalho braçal, o trabalho braçal que existe em empresas, carregadores, pessoas que levam as coisas pra lá e pra cá, isso pode ser substituído, isso pode ser plenamente substituído por um robô que vai ficar fazendo esse trabalho. Ele não tem escala, ele não tem nada, ele tem uma bateria e uma manutenção que você vai precisar fazer nele. É isso, tá? Ele não reclama, ele só vai trabalhar e trabalhar. Você vai ter cuidadores, ajudantes em casa, você vai ter pessoas que vão fazer toda sorte de serviço, que não são pessoas, são robôs. E sim, boa parte do trabalho mecânico vai ser substituído, boa parte de todo o trabalho será substituído, boa parte do trabalho intelectual será substituído, e isso vai incluir médicos, isso já inclui contadores, isso inclui advogados. Na verdade, todo mundo que trabalha com linguagem, em grande medida, será substituído. Boa parte do funcionalismo público no mundo será substituído. Na verdade, boa parte do trabalho, inclusive do DOD, o trabalho que o Elon Musk está fazendo na burocracia americana, é preparar ela, tá, para ser substituída por inteligência artificial, porque boa parte da burocracia, amigos, pode ser substituída por isso, tá? A burocracia, a linguagem surge e ela cresce e ela se torna complexa também atendendo a demandas da burocracia. A principal demanda é taxação, coleta de dinheiro e safra por parte do Estado contra, vamos dizer, as pessoas que produzem ali pro Estado, sejam escravos ou produtores. Então, tinha um papel contábil, um papel de fiscalização a linguagem, e isso acontece hoje, né? Então, sim, essa inovação vai necessariamente chegar no Estado, e se você pensar direitinho, boa parte do teu trabalho que você está me assistindo, passível de ser substituído. As coisas vão escalar muito rápido, muito rápido. Não se assustem com o mundo que vem. O Vítor mandou, porra, vocês querem viver nesse mundo? Vítor, não é sobre a gente querer viver nesse mundo, é sobre a inevitabilidade desse mundo, é sobre a inevitabilidade. Eu já participei de alguns news falando isso com o Ian, com o professor Ricardo, em que a gente discutia, e o Ricardo acha que tem que ter algum maneira de parar, de brecar, falar daqui não vai passar. Eu não acho que, primeira coisa, eu não acho que ganhos produtivos que tornam a humanidade mais rica, que beneficiam o ser humano, devem ser brecados. Por exemplo, essa capacidade que as inteligências artificiais têm de produzir arte. Então eu vou botar aqui, eu botei entre aspas arte, né? Porque assim, ela produz uma linguagem, ela interpreta a linguagem, né? E ela tá atendendo o comando e um prompt de alguém, né? Então não é que ela é uma criadora, tá? Mas ela vai produzir material gráfico, musical, audiovisual de toda sorte, sim. Ela vai fazer isso tendo como base, vamos dizer, um determinado acervo, um banco de dados pré-existente criado por humanos. Vocês entendem disso, né? A inteligência artificial, ela não parte de uma folha em branco. Ela vai partir, em última instância, do quê? De um material produzido, catalogado, criado pela imaginação e pelo trabalho, pelo ofício humano ao longo de milênios, né? É isso que a inteligência artificial vai fazer. Ela não parte, novamente, de uma folha em branco. E aí, antes que alguém pergunte, mas o ser humano partiu de uma folha em branco? Eu duvido. O ser humano não parte de uma folha em branco, né? Nós sequer nascemos com uma folha em branco. Nós temos imaginação simbólica, nós temos um subconsciente rico, nós temos um material que transcende, vamos dizer, a nossa experiência momentânea aqui, e esse material, o cérebro humano, a nossa capacidade profundamente humana, já tem isso meio que pré-instalado. Por isso que você vai ter símbolos recorrentes, interpretações e histórias, narrativas recorrentes em povos díspares que nunca se conheceram e tal, porque isso é característico do humano. Então mesmo o humano não parte de uma folha em branco. Então se o humano não parte de uma folha em branco, a inteligência artificial muito menos, ela parte do humano, ela vai ficar fazendo emulações e simulações em cima do humano para atender o interesse de outro humano. Então ela vai fazer uma arte que muitas pessoas vão falar que é desumana, mas que não é desumana. Ela é uma arte feita em cima de uma base humana para atender uma
necessidade ou um pedido de um humano mediado por um aparato tecnológico que junta essas duas pontas. É isso. Não tratem como o apocalipse. Agora, você vai ter ganhos de produtividade com isso, mas é óbvio. E eu acho que está tudo bem, tá? Entendam uma coisa, aqui é a opinião do Renan, a minha opinião pode estar, eu sempre coloco aqui, eu não sou dono da verdade, eu faço esse programa aqui completamente de improviso, tá? Eu não estudei nada do que eu vim falar aqui, eu só tô falando de orelhado que eu acho, tá? Então é isso, assim, antes que alguém ache, mas o Renan, eu vou falar de orelhado que eu acho, eu não refleti, eu sequer conversei com alguém, entendeu? Eu tô dando uma opinião aqui, e vocês estão aqui assistindo porque vocês são pessoas generosas, vocês querem ouvir essa opinião. Então, o que eu acho? Olha só, eu acho que o ser humano, o homem, o ser humano, né, cada indivíduo, ele tem uma capacidade de lidar com o complexo, com abstrações e com, vamos dizer, com sistemas complexos, dada pelo misto da sua condição genética, herdada dos seus pais, com a educação que você teve e com o conjunto de experiências e como você guarda essas experiências na sua memória, tá? Em resumo, se você pega uma boa capacidade de processamento, uma sensibilidade especial que o seu cérebro te dá, né, a sua inteligência te dá, você teve bons sentidos, você tem uma boa visão, um bom olfato, um bom tato, ou seja, você consegue interagir com o mundo e absorver ele de uma maneira interessante, você vive boas experiências, você teve uma boa educação, uma boa alimentação, a tendência é que você produza coisas mais complexas, você consiga fazer abstrações, então você não vai ficar o dia inteiro, por exemplo, discutindo, o cachorro mijou no poste, você viu o cachorro mijar? Eu não gosto do cachorro mijar. Não, você começa a lidar com sistemas, com abstrações, você começa a ter trabalhos que não são manuais, né, um trabalho que fica meramente manual, ele tem um problema, né, você, em geral, não é valorizado por conta disso, mas eu vou voltar, porque o trabalho manual, ele volta, né, eu vou chegar aqui. Então, de certa forma, a atividade humana, tá, de baixa abstração, ou a capacidade humana transformada em trabalho que não lide com sistemas complexos, ou que é uma ferramenta simples e passível de ser substituída em sistemas complexos, ela será substituída, e eu acho que é muito claro, tá? Eu tô querendo dizer assim, isso é fácil substituir. Então, uma pessoa que é um caixa de um supermercado, gente, isso é uma coisa fácil de automatizar, e mesmo no Brasil estão automatizando, tá? O cobrador de ônibus aqui no Brasil, uma coisa assim, no Brasil tem que ter um cobrador de ônibus porque são arrancar o emprego dos cobradores de ônibus, ou fretista de posto de gasolina, não pode ter bomba automática. Essas coisas são muito fáceis de serem substituídas. Mas, né, as pessoas começam a se chocar que, há certo tempo, boa parte dos contadores norte-americanos começaram a ser substituídos por contadores indianos, e agora eles vão ser substituídos por inteligências artificiais. Advogados começam a ser substituídos, médicos serão substituídos. Então, boa parte das atividades humanas começam a ser substituídos, inclusive aquelas que demandam algum grau de abstração, né, uma capacidade de interpretação ou de lidar com linguagem, e boa parte, inclusive, de tarefas que são manuais e intelectuais, como, por exemplo, a de um cirurgião, são passíveis de serem substituídos por um robô de altíssima precisão, com os inputs corretos e tal. Então, sim, amigos, essas coisas, elas vão acontecer. E aí, as pessoas podem falar, isso é diferente, por exemplo, do que falavam que, com os ganhos de produtividade, as pessoas vão poder ter empregos de maior produtividade. E o que se comenta hoje é que é diferente do passado, você vai simplesmente ter pessoas que não vão ter muito o que fazer, né? Então, pessoas muito simples não vão ter muito o que fazer, e mesmo, por exemplo, um cara que hoje poderia ser um advogado ou um funcionário público que trabalha em determinada burocracia, esse cara que pertence à classe média, esse cara cairia de classe social, dado que, na prática, o trabalho dele não existiria, então ele viraria um cara meio que sem trampo. A real, tem uma coisa que é meio lógica aqui. Se há um aparato que aumenta a produtividade, que vai ser feito e que vai gerar riqueza por aumentar a produtividade, o conjunto de riqueza produzido por nós seres humanos num contexto desses será maior, certo? A produtividade geral vai aumentar. A questão é como isso vai ser redistribuído, porque você vai ter uma concentração de renda necessariamente monumental, né? Os detentores das grandes tecnologias, dos grandes aparatos, terão uma grana monumental. Isso já está acontecendo em certa medida. E aí, como é que você vai criar? Você tem sociedades, por exemplo, em que as pessoas vão ser uma massa de proletários que não tem sequer o seu trabalho, elas vão receber bolsas para viverem e vão ficar andando por aí, zanzando. Veja, nós não somos um animal que nasceu para isso. Nenhum animal, os animais, eles têm
né? Nós somos um animal, eles foram criados pra, né? Criados é uma palavra complicada, né? Nós existimos para enfrentar o mundo e sua diversidade, para obter recursos que mantenham seus organismos vivos e para se reproduzir. Você vai começar aos poucos a retirar isso. Então a ideia de trabalho, a ideia de esforço existencial começa a diminuir e a sua existência vai ser garantida mediante o quê? O Estado te prover com um recurso extraído de quem tá no topo, grandes empresas, e jogar para baixo para você ficar vivendo. Mas vivendo para quê? Para que você tá vivendo? Né? Aí você pode falar, não, aí eu volto, veja o retorno que eu vou fazer lá no período pré-revolução industrial. Não, mas eu vou me sentir feliz trabalhando com um determinado tipo de trabalho que é profundamente humano e profundamente artesanal. Então, quando eu olho, por exemplo, a resposta que foi dada por nós humanos à questão da superindustrialização dos restaurantes e da comida, né? E a resposta que nós humanos demos foi, ok, há o espaço para comida industrializada e para restaurantes de fast food, mas há mais do que nunca o espaço para restaurantes profundamente autorais e para comida orgânica feita por pessoas com métodos e processos por vezes arcaicos, né? E hoje você vai querer ir num restaurante, você não vai querer ir num restaurante comer comida industrializada, né? Você vai num restaurante pegar uma experiência, um determinado tipo de experiência que você vai ter, que vai ser humana, profundamente humana. Mesma coisa eu posso falar de certos tipos de experiências artísticas, em que o ofício humano, né, o trato humano, não digo nem que ele não pode ser substituído em algum momento, mas ele é tão profundamente individual e autoral que a pessoa vai consumir aquilo feliz porque ela tá tendo aquela experiência profundamente humana, e a pessoa que tá produzindo aquilo fará de maneira feliz por estar fazendo uma experiência profundamente humana. E esse tipo de experiência tende a ser profundamente artesanal, a meu ver. Então haverá espaço para isso, tá? E enquanto em todo o resto, para que esse grande aparato, esse grande maquinário de funcionamento da humanidade, para que a gente se transporte do ponto A ao ponto B, para que o produto A seja produzido e venha até o ponto B, para que a pessoa compre aquilo, para que as pessoas se desloquem em massa, para que a informação siga de todos os pontos possíveis, esse aparato ele vai ser cada vez mais automatizado, e a forma como nós lidaremos com os nossos problemas serão cada vez mais feitas por aparatos de inteligência artificial, sim, gostemos ou não, e o mundo tende a se tornar muito estranho em muitos termos, e todos nós, aqui estamos, você que tá vendo a live, eu que tô aqui falando, todos nós viveremos e lidaremos com isso. Então esse assombro, há um assombro geral, esse assombro, lidem com ele, não há como fugir dele, não há como fugir desse assombro. Não há sequer como a humanidade pactuar que não vai fazer uso dessas tecnologias. É ridículo imaginar que a humanidade vai pactuar. Eu vou dar um exemplo. Eu posso abrir, vamos dizer, uma portinha para um assunto que é correlato a isso, né? Eu gosto de falar desse assunto, que é sobre engenharia genética, né? Hoje você consegue já conhecer, vamos dizer, boa parte do material dos genes responsáveis por comportamentos humanos. Teve todo aquele negócio da descoberta do genoma humano, né? Codificaram ele e tal. Beleza, hoje estão descobrindo mais e mais coisas. O que a gente começa a descobrir é o seguinte: a partir do momento que passa a ser codificado e você começa a saber quais são os genes responsáveis por uma série de vantagens e desvantagens que você tem ao longo da vida, você começa a alterar embriões, né? E assim, já estão fazendo isso nos Estados Unidos, tem empresas nos Estados Unidos que já fazem isso. E vocês acham que algum comitê de ética governamental vai brecar? É isso? É previsto, né? Eu até tenho eu cito aqui um bom lugar para vocês pesquisarem, o podcast do Hazib Khan, que é um geneticista norte-americano. Ele comenta bastante sobre isso, sobre, olha, coisas como, a síndrome de Down. Elas tendem a desaparecer, porque as pessoas vão botar, esse embrião aqui tem com síndrome de Down. Tá, eu não quero esse embrião com síndrome de Down. As pessoas vão poder evitar certas coisas. Então, certas doenças vão desaparecer, mas certas coisas que são profundamente humanas também vão desaparecer. Porque pensa o seguinte, se uma pessoa tem uma propensão a ser neurótica ou depressiva, entendeu? Os pais vão querer evitar que aquela criança nasça com essa propensão a ser muito neurótico, muito depressivo. Mas você acaba evitando que aquela pessoa seja um artista especial, uma pessoa com uma sensibilidade que consegue transformar a dor dela em arte. Então, na prática, as pessoas vão tender a querer fazer crianças altas, simétricas, bonitas, com um QI muito alto, uma alta capacidade de abstração, uma inteligência verbal alta. Sim, as pessoas vão ficar todas, vamos dizer, bastante superiores em termos genéticos aos outros, né? E aí você vai fazer o seguinte, o meu país proibiu. Entendi, o seu país vai contar com pessoas normais, que serão chamadas de pessoas defeituosas, né? E enquanto um país que não está ligando muito para essas questões de bioética, como por exemplo, sei lá, a China, vai produzir crianças com embriões editados, vamos botar aí, né? Que serão
bastante superiores em muitos termos às crianças dos outros lugares do mundo. E aí vai funcionar como? Alguns países vão, outros não. Mesma coisa eu digo para as automações e para todas as possibilidades oferecidas pela inteligência artificial, né? É um tipo de... É aquela coisa da teoria dos jogos. Todo mundo vai proibir, todo mundo vai deixar de usar, mas e se não estiver usando? É igual o negócio da bomba atômica, né? Começou os Estados Unidos, depois a União Soviética, a Europa começou a ter também. Aí começa esse jogo. Aí mas a China vai ter, quem pode ter, quem não pode, né? Você vai criando equilíbrios instáveis. Na prática, alguns tem, outros não, né? A gente tá vendo uma coisa meio prometeica, tá? Que o ser humano, ele tá desvendando, né, os grandes segredos do universo, né? Ele vai desvendando esses grandes segredos, especialmente esses grandes segredos que regem o funcionamento da biologia, da física, vamos botar aí, né? E ele começa a transcender o próprio humano ali, né? Porque você pode editar o que é ser humano. E, cara, o futuro é meio assustador nesse ponto. Eu não sei como brecar isso, nem acho que isso é brecável, e nem sei se nós devemos brecar. Eu nem sei se nós devemos brecar. Por mais que, se nós formos falar o seguinte, nós somos humanos e nós temos que pensar que o humano deve vencer no final. Ora, acho que nós podemos chegar num momento em que o elemento humano passa a ser dispensável nessa história, né? Como se o ser humano tenha sido uma etapa em que talvez, sei lá, né? É uma coisa meio gnóstica, assim, vou colocar aqui, em que nós fomos um animal que adquiriu essa capacidade, né, de consciência, de autoconsciência, de abstrair e entender as coisas por meio de abstrações, até que a abstração, né, essa capacidade de abstração, ela começa a dispensar o humano, né? Então essa abstração, essa inteligência começa a dispensar o humano e a gente é basicamente apenas uma massa de carne tola que atrapalha, vamos dizer, esse conhecimento de avançar, e esse conhecimento ele avança sem nós e a gente é largado no caminho, igual os animais são largados e usados pra gente como carne ao longo do processo, sabe? A gente só é dispensável porque em algum momento a gente passa a ser bastante dispensável. Tem gente falando em transhumanismo, em se agregar a máquinas, assim, a não ser que o ser humano aceite botar um freio nisso, isso teria que ser pactuado entre todas as nações. Mais ou menos como acontece em Duna, né? Em Duna, não li o livro de Duna, mas eu conheço a história geral, né? Eles permitiram a existência de inteligências artificiais, robôs de toda sorte, e eles tiveram que brecar isso, né? Porque houve uma guerra entre humanos e robôs e tal. Mas nós somos complicados, jamais haveria uma guerra nossa contra isso. A gente mesmo trabalharia para se tornar obsoleto, né? Veja, amigos, em diversas sociedades, vamos dizer, no capitalismo de topo, se você não dispõe de uma boa capacidade cognitiva, uma boa educação, você vai ficar com uma posição meio periférica ali naquela sociedade e não há muito o que fazer. E isso é um dado, assim, se você não nasceu privilegiado com uma boa inteligência, um bom círculo social, você já vai, né? E assim, meio que o Estado e o resto da sociedade já não sabe muito o que fazer com você, né? Me lembra, se eu for falar agora assim, que eu citei uma coisa assim, sociedades atuais e tal, eu posso voltar no tempo, o sistema de castas na Índia, a forma brutal como, vamos dizer, a base da pirâmide era tratada, era brutal. São pessoas que não podiam nem se aproximar das pessoas no topo da pirâmide, um Brahmani, né? Um Brahmani não podia avistar na rua um cara, sei lá, acho que da quinta casta, tá? Um intocável, até, tipo, que só do cara tá na rua tornava ele impuro, era um negócio extremamente cruel que havia. Mas pegando aqui, né, em certa medida, as pessoas na base da pirâmide, elas são tratadas assim. E existe um problema, eu olho isso aqui, porque ou você começa a jogar as pessoas que estão na base da pirâmide pra cima, de maneira, obviamente, real, ou seja, dá conhecimento pra elas, ou elas vão se tornar muito dispensáveis, e é muito feio o que vai acontecer, né? Por isso esse nosso desespero em evitar uma oronização completa da sociedade. Esquece, vai rolar. Né? Você não acha? Opa. Eu acho que a oronização da sociedade já é pegar as pessoas que não estão inseridas e não que trabalham com, vamos dizer, com operações de maior complexidade e, mano, deixar elas ficarem aí zanzando e, né, vivendo seus instintos e tal. É meio isso, sabe? Isso é muito cruel com essas pessoas, é muito cruel. E aquela coisa, você vai explicar pra elas que elas estão com um papel social horrível, elas, não,
cala a boca, é maravilhoso meu papel social, cala sua boca aí. A partir do momento que você começa a transformar um serviço, ou um trabalho, um ofício que dependia de um profissional em uma ferramenta que o próprio cliente pode fazer um uso gratuito, você eliminou isso. Então o que eu quero dizer é o seguinte, fazer barba necessitava de um barbeador. Hoje você compra um barbeador e você faz a barba em casa, certo? Hoje uma pessoa que precisa de uma peça de design, pensa o seguinte, eu preciso fazer um card, riso um meme, eu sou um dono de uma borracharia, e eu quero fazer um card anunciando que minha borracharia agora tá com uma promoção, pra divulgar, veja só, no Instagram e fazer um post impulsionado pro meu bairro, pras pessoas que podem acessar a borracharia. Eu já ia ter uma grande dificuldade em como eu vou fazer isso. Se fosse há 10 anos atrás, eu ia ter que ir atrás de uma agência de design, como havia, que iam fazer um card, né? Ou vou pedir pro meu sobrinho que sabe mexer na internet, ele ia tentar dar um jeito ali. Hoje esse cara consegue fazer isso sozinho, com ferramentas muito acessíveis e simples que estão à disposição dele. Me parece que há um ganho de produtividade para esse borracheiro, mas ele também, assim, com as próprias ferramentas disponíveis no Instagram, vai conseguir fazer esse impulsionamento sozinho, ou ele pede ajuda para alguém, e ele põe o dinheiro ali, e ele faz o impulsionamento de um card feito com inteligência artificial, divulgando a borracharia dele. São ganhos de produtividade que ele teve. Tô certo ou tô errado, galera? Ele poderia divulgar a borracharia dele, sei lá, ele pessoalmente colando, sei lá, papéis em postes, ou antigamente, sei lá, ele botando a borracharia dele nas páginas amarelas. Ele poderia fazer essas coisas, mas ele vai dispor de outros meios hoje, que claramente aumentam a capacidade dele de obter clientes, e aumentando o número de clientes, ele vai obter uma renda maior, e quanto maior a quantidade de dinheiro produzido por hora, você aumenta a sua produtividade. Então, são ferramentas de aumento de produtividade. Se ele tiver uma máquina que faz boa parte do trabalho de borracheiro dele, sim, isso aumenta a produtividade dele, certo? Até algum momento que, vamos dizer, a borracharia em si possa ser substituída, sei lá, por um pneu que não fura, entendeu? E aí você tem ganhos de produtividade para toda a sociedade, porque pneus não vão furar, certo? Você não vai ter um problema de pneu furado, então os carros vão rodar mais, as pessoas vão ter menos gastos com isso, elas vão poder fazer as entregas, se deslocar com maior celeridade, então você tem um ganho geral de produtividade. Vocês entendem essas coisas? Então o que acontece é que certos ofícios eles vão ficar à mão do cliente. Eu mandei que o ChatGPT fazer uma arte pra divulgar de borracharia, Renan. Já boto aqui na live. Pode botar, já fez? Criando. Ó, o ChatGPT tá divulgando a borracharia. É um argumento que está tirando uma fotografia do momento e que parte da ideia de que, isso vai continuar. E você não precisa hoje, sei lá, de um barbeiro para dar dicas pra você como você vai fazer a barba em casa, certo? Você não precisa de um tutorial ou pagar uma assessoria de um barbeiro. Inclusive hoje, o ofício do barbeiro voltou, porque tal qual eu citei sobre restaurantes, né? Homens querem ter a experiência de ir à barbearia fazer a barba e o cabelo, né? Então, antigamente, quase não tinha mais barbearia, o Riso vai lembrar. Tinham sumido as barbearias, sei lá, dos anos 70 até o começo dos anos 2000, desapareceram as barbearias. Agora elas voltaram enquanto experiência. A pessoa quer pagar pra ter a experiência de ir na barbearia, um espaço masculino e tal. Legal, entendeu? Pra entender que certos ofícios eles voltam, mas nem todos os ofícios vão voltar. Entenda uma coisa, nem todos os ofícios vão voltar. Certos ofícios vão, sei lá, um datilógrafo só não precisa voltar, entendeu? Não tenham medo dessas coisas. Certas coisas assim, não tenha medo pontualmente do que possa acontecer, mas entenda que o futuro, isso sim, pode ser um pouco assustador. Porque por mais que nós vamos ter benefícios em ganho de produtividade, um cara citou lá, com ganhos, vamos dizer, com um efeito deflacionário na sociedade, então você vai ter um efeito deflacionário muito grande, o mundo se tornará muito diferente. O mundo se tornará profundamente diferente. E isso assusta, tá? Isso assusta muito. Certas coisas não tem, né? Vão desaparecer. E eu fico um pouco chocado que tá rolando uma coisa meio ludista lá no Twitter. Não, minha arte não será substituída. Cara, sua arte meio que já foi. Assim, um memeiro ou uma pessoa que, né, produz algo que... Eu vou dar um exemplo da música. Eu gosto de compor, eu gosto de tocar guitarra. Eu amo música. Agora, eu preciso entender que a música, o que eu chamo de música, não é música no sentido mais simples do termo. Se eu tratar como música, como, vamos dizer, um conjunto de sons produzidos de maneira seguindo um padrão harmônico, ritmo e melódico tal, por um ser humano que vai me entregar uma experiência da ressonância daqueles instrumentos com o ambiente e eu vou ouvir aquilo. O que eu ouço aqui não é isso. O que eu ouço aqui é um
simulacro de uma música, que na verdade é linguagem interpretada por um aparelho, mediado por tecnologia e por esse aparelho que vai chegar a mim. Ou seja, o que eu assisto é uma mídia, é uma... Vocês entenderam que a música que vocês ouvem não é música? Se eu for tratar como música, eu vou falar, sei lá, que é uma experiência de um homem tocando um instrumento, um conjunto de homens tocando instrumentos, certo? Então, o que a gente chama de música, a gente fala a música vai acabar, não é que a música vai acabar, a música produzida por humanos. A mídia, essa linguagem que a gente recebe e ouve aqui, ela tende a acabar, mas ela não existia. Ela foi inventada agora, no século XX, não sei se foi no final do século XIX, século XX, começou a ter gramofone e tal. Essa música, né, antigamente pra você ouvir música, você tinha que ir num concerto, ou você via numa festa na rua, numa feira, tinha umas orquestras, ou você ia numa festa e tal, ou você quer ouvir uma orquestra sinfônica, olha aí, ó, tá aí, ó, o cara produziu ainda com uma linguagem meio anos 50, né, dessa borracharia. Eu gostei, Riso, você fez um bom prompt aí. Eu literalmente falei pra faz uma propaganda de uma borracharia do bairro Análises Renais chamada Risocracia. Então, assim, a gente tem que entender o que é definição, por exemplo, de uma música. Se a definição da música for uma linguagem mediada que você vai ouvir a todo lugar, no seu celular, entender isso será substituído. Porque a inteligência artificial vai substituir. Agora, a experiência profundamente humana de você ir assistir outro humano tocar música, isso tende a valorizar. Igual restaurantes autorais, eles valorizaram desde que a comida se tornou industrializada, eles não desvalorizaram. Vocês entenderam isso? Hoje, uma das experiências centrais da humanidade, que as pessoas mais gastam dinheiro e é uma das coisas que são mais valorizadas no mundo, é gastronomia. E a alta gastronomia, ela é profundamente humana, profundamente autoral e profundamente artesanal. O que eu lhe pergunto, Taylor Swift é humana, autoral, é artesanal? Não, ela é um produto industrial, ela é um McDonald's, ela é isso. E assim, o que eu tô falando aqui, não é que o Adorno já falou, o Adorno já abordou esse tipo de problema há décadas atrás, de uma maneira muito superior ao que eu tô abordando aqui, né? E é muito louco que é o Adorno da escola de Frankfurt, todo mundo fica dizendo, olha, a escola de Frankfurt quer destruir a cultura. Vai ler o Adorno, vai. Vão lá ler o Adorno, que vocês vão ficar um pouco chocados, né? Nossa, mas ele não é um comunista inimigo da cultura, né? Vão ler o Adorno. Adorno é sensacional. Então, a música de massa, essa música que vocês ouvem, ou qualquer música, pra não falar que é música de massa, uma orquestra sinfônica maravilhosa que você tá ouvindo no seu celular, isso vai ser substituído. Isso será substituído, igual o design da borracharia será substituído. Agora, com certeza, tá? Um grupo de músicos de jazz, o cara toca saxofone como ninguém, o cara é o Charlie Parker, aí ele junta com um baterista monumental, com um baixista fenomenal. Aí você fala, eu vou num bar, eu vou ver esses 3 caras tocarem juntos, eles vão tocar uma coisa que eu nunca ouvi na minha vida, eles vão fazer um improviso essa noite e eu vou ouvir eles durante 2 horas. Você vai ter uma experiência única, humana, profunda, e esses caras vão ser bem remunerados por isso. Eles serão. Igual um bom restaurante é bem remunerado por isso. Por lhe oferecer uma experiência humana profunda. Agora, eles querem gravar um álbum que vai tocar aqui no seu celular, você vai botar... Desculpa, não precisa pagar eles. Você vai pagar qualquer porra que vai fazer o negócio deles. É meio que a realidade, entendeu? Eu acho que certas artes performáticas, teatro, eles vão ganhar um significado maior para as pessoas. Acho que eventualmente até as artes que são, vamos dizer, mais abandonadas, por exemplo, a poesia é a mais abandonada de todas as artes, né? Ainda mais por trabalhar com linguagem, mas a poesia pode ganhar algo novo, o ato de recitar a poesia. Inclusive, vamos lembrar, né? Quando a gente vê, por exemplo, aquelas batalhas de rap, de rima, né? Na rua, um cara xingando o outro, estamos falando de poesia viva, né? A poesia ainda vive. É real, talvez a mais simples das formas de arte, uma das mais belas, e ela viva ali, né? Mas aquilo que você tá vendo, uma batalha de rima, que é uma experiência meio que única, é uma coisa real, as pessoas estão indo lá acompanhar aquilo. Vamos falar um esporte, Riso? Quando você vai num estádio ver um jogo de futebol, ora, você pode hoje ir no FIFA e você pode simular uma partida de futebol, e sim, os jogos vão simular cada vez melhor, certo? Os jogos. Por exemplo, na Fórmula 1 você tem os simuladores, que as equipes já usam simuladores para testar peças do carro real. Em vez de ela pegar um carro e botar peças do carro para testar, elas testam o efeito dessas peças no carro num simulador. E aí o piloto testa no simulador. Ora, você pode assistir uma corrida entre simuladores, mas você quer ver uma corrida entre humanos, certo? Você quer ver a arte daquele ofício feito por um humano. Sim, eu acho que certos ofícios humanos, e especialmente essas atividades artísticas, eles vão ser mantidos, eles vão existir, entendendo que
estes instrumentos de linguagem e mediação, não sei se eu tô sendo preciso aqui, que a tecnologia já nos permite do século XIX pra cá, eles vão ser absorvidos por essa tecnologia nova. E que muitos elementos humanos dispensáveis vão não precisar existir. Vou dar um exemplo. Você vai gravar um álbum. Você é a Taylor Swift, você vai gravar um álbum. Você vai precisar contratar um produtor e um monte de músico que respire, tem opinião e espirra no dia, e aí até grava mais uma vez e paga aluguel. Não, você não vai precisar. Aquele produto profundamente dispensável da Taylor Swift, ele vai ser testado, você vai criar 10 mil músicas igual a dela, e aquilo vai ser testado em algoritmos, e as pessoas vão ouvir, e é isso. E elas vão ouvir aquela música de mentira, porque já é de mentira. Vocês entendem? Você entende que a indústria cultural já é de mentira? O cara assim, meu Deus, eu perdi, agora não vou ter mais o filme do Avengers. O filme do Avengers é uma bosta industrializada, galera. O filme do Avengers que você assiste é uma bosta industrializada. As coisas que eu gosto industrializadas são bosta industrializadas. O seu Linkin Park e o meus Beatles são isso. São bosta industrializada nesse ponto. Eles são. Tudo vai ser substituído. A música gravada vai ser substituída. Vai ser um monte de coisa. E isso em alta velocidade. Então, a gastronomia, eu pergunto pra vocês, né? A gastronomia, eu estou falando da gastronomia, não tô falando de nutrição. A gastronomia melhorou ou piorou no mundo nos últimos anos, senhor Rafael Almeida Rios, nos últimos 50 anos? Gastronomia? A gastronomia. Melhorou. Muito. Não é que ela melhorou, ela escalou. A gastronomia, ela é artesanal. Veja só que interessante. Ela é artesanal. Ela necessariamente trabalha com métodos. Ela também envolve tecnologia, mas você consegue variar, assim, de um tipo de cozinheiro que teve uma revolução espanhola do Adriano, como um espanhol lá, que é o restaurante El Bulli, que era muita tecnologia. Há restaurantes hoje que, assim, cozinham tudo no fogo. Você consegue ter isso, entendeu? Restaurantes de ingredientes e tal. Então, ora, estou falando aqui de uma área que você teve industrialização, mecanização e possibilidade do ser humano apenas consumir. Qual foi a resposta? A resposta foi um artesanal criando singularidade, sabe? É legal. Eu acho que isso haverá espaço. Eu falei, mas Renan, vai chegar um momento que aí um robô vai fazer a comida, o robô vai ter a banda de jazz. É possível. E é possível que talvez em algum momento, mesmo um aparato simbólico que o ser humano tenha, esse aparato que a gente em alguma medida vem com ele instalado e que a gente herda dos nossos ancestrais, sabe? Esse entendimento simbólico que a gente tem das coisas. A gente sempre fala, sabe, em termos simbólicos a gente entende, você olha um animal, você entende uma questão simbólica do animal. Você vê uma cobra, você entende um perigo, você entende que ela é sorrateira. Sabe essas coisas? Você entende uma questão simbólica que é intrínseca a algo, que você vai ver determinado tipo de valor nela. E que eu acho que isso antecede a experiência, né? Isso é anterior à experiência, já vem instalado na gente. Talvez comecem a criar imaginário em robôs, né? E aí o robô começa a produzir um imaginário próprio, ele começa a inventar um imaginário, e aí ele começa a criar coisas, né? Ele começa a interpretar o mundo. Aí pode ser uma grande viagem minha aqui, mas sei lá, né? O que eu quero comentar aqui com vocês, tá? É outro assunto. Vocês viram ali, ontem eu comentei o projeto da Tabata Amaral, e hoje tá uma discussão enorme sobre a questão Daniel Alves. É uma questão complicada a questão Daniel Alves, porque é aquele tipo de terreno minado que você vai dar uma opinião e você é cancelado por dar uma opinião. Só que, história da minha vida, eu só faço isso, né? Então, foda-se. Então, vamos lá, né? Quando saiu o caso do Daniel Alves, eu evitei ficar dando muitas opiniões. Mas na época parecia meio que consensual, tá? É óbvio, é bem claro que ele estuprou a moça lá na Espanha. E eu conheço muitos casos de falsa acusação de estupro. Sei também o quanto isso destrói a vida do homem. Isso destrói a vida do homem, é absolutamente destruída por isso. E eu sei que foi gestada uma indústria de falsas acusações de estupro, sim, amigos. Existe uma indústria de falsa acusação de estupro, em que basicamente vinganças são feitas e decisões passionais são tomadas de modo a prejudicar alguém, porque um relacionamento não deu certo, ou a pessoa quer ganhar um dinheiro, ou a pessoa quer aparecer, ou ela quer prejudicar alguém. As coisas são bem idiotas. E isso se dá porque uma mulher que faz uma denúncia dessas, ela tem pouca ou quase nenhuma, vamos dizer, responsabilização pelo ato mentiroso, né? Então a gente começou a ver isso ganhar escala. Teve casos, os casos dos Estados Unidos começaram a ficar óbvios quando houve aquele negócio do Me Too, né? Que aí basicamente virou uma onda e várias acusações mentirosas começaram a rolar, inclusive contra pessoas famosas. Aquele caso daquela atriz gostosa, aquela loira
bem gata, que descobriu que gostava de ficar fazendo cocô na cama, o que fez ela não ser tão bonita, Amber Heard contra aquele Johnny Depp, que eu posso fazer apenas um comentário, fazer um parênteses aqui. O Johnny Depp reparou que ele sempre interpretou o mesmo personagem em toda a história dele. Todos os personagens dele são iguais, ele sempre não querem-me assim. Você acha que eu sou o Zou? Ou eu posso ser o Capitão Jack Sparrow? Eu sou o cara da fábrica de chocolates, eu sou sempre meio assim. Meu nome é Johnny Depp e eu interpreto sempre cara meio... Você está louco? É sempre isso, né? Ele sempre interpreta esse cara assim. E aí descobriu que é, porra, puta de uma farsante, vagabunda, filha da puta, né? Aqui no Brasil a gente teve um caso dos mais emblemáticos, foi o caso da Mari Ferrer. O caso da Mari Ferrer, pra mim, é um caso... é um caso emblemático, né? Porque o cara, ele é absolvido e aí a esquerda ficou culpando ele. Aí depois criaram a lei Mari Ferrer pro juízo, né? Ou seja, a moça foi, assim, a moça agiu da maneira mais sólida possível. Ela inventou uma acusação contra o cara. Ela inventou. YouTubers ficaram atacando elas. E aí, eu lembro que o primeiro vídeo que eu vi mostrando uma versão factível com a realidade foi do cara do Tragicômico, que é um cara decentíssimo. O rapaz do Tragicômico, do canal Tragicômico, é um cara nota 10. Admiro ele demais. Demais. Ele começou fato, aí você assiste e fala, opa, pera aí, né? Era mentira, né? E ele ganhou, ele foi absolvido, e mesmo absolvido continuaram culpando, porque há um interesse, e esse é o ponto, há um interesse político, e é curioso, porque quem ficou pegando o caso Mari Ferrer e tornando ela uma santa perfeita, você vai olhar, há um interesse político, são grupos políticos que agem de maneira política, há uma agenda política de grupos feministas, grupos de esquerda, de ficar criando isso, né? E isso tá gerando resultados, tá? A gente vê entre os mais jovens, em várias sociedades, na contemporaneidade, especialmente sociedades desenvolvidas, você vê que homem e mulher já não estão se dando, uma coisa, né? E é um medo, porque acabou relações baseadas em confiança. Não existe mais relação baseada em confiança mesmo. E como tudo vira escândalo, e tudo você tem que ficar escandalizado, eu vou dar um exemplo, né? A sensibilidade de um brasileiro hoje, e não tô nem falando dessa questão feminista, a sensibilidade do brasileiro faz com que, se qualquer argentino, ou qualquer um, faça um insulto racista, você tem que ficar absolutamente abalado e chorar. Você necessariamente tem que comportar como uma pessoa fraca diante de um insulto desse tipo vindo de um outro cara, porque, veja só, caso você não fique muito abalado, quer dizer que você pode ser racista. E que você tem que ter uma sensibilidade em que você está profundamente ofendido. E não tô falando que o outro lado é filha da puta, né? Eu tô falando que a tua reação tem que ser uma reação histérica. Histérica. Pô, tem que desabar em choro. E mesma coisa aqui. Então, houve a acusação, surge a acusação, a pessoa tem que ser morta e destruída antes de qualquer coisa. O caso do Daniel Alves é o seguinte, né? Tem algumas imagens dele, acho que indo no banheiro e tal, não sei o quê. Mas não tinha muito mais do que isso. O cara foi destruído, a vida dele foi destruída. Chegamos no final, o que rolou? O tribunal falou que não bastava a palavra dela, porque ela não tinha um arcabouço de provas robusto pra falar que o cara a estuprou no banheiro. Não tinha. Eu não vou entrar em detalhes do caso, mas não tinha. E aí o cara foi absolvido. E é isso, e esse é o ponto. Só que ele já foi no tribunal da internet, no tribunal da lacração, e na sensibilidade exagerada das redes sociais, ele já foi condenado. Aí quando vem uma decisão judicial, aí fica todo mundo meio assim, e agora? Pô, ele era o pior ser humano do mundo, ele era um sujeito plenamente execrável. Só que esse tipo de legislação bizarra continua andando, né? O Renato 38 faz críticas muito válidas ao Bolsonaro, porque quando ele tinha Bolsonaro, a Damares no governo dele, a Damares ficava passando um monte de coisa pró essa agenda feminista. E ela fica até agora, tá? A Damares estava outro dia divulgando mais legislação feminista lá, e ela fica. Por quê? Porque ela é evangélica, ela é de direita, então ela pode, tá? CDH prova perda de bens em caso de estupro ou violência doméstica, não sei o que, né? O ponto que pra mim é central você pega e um determinado tipo de legislação fica avançando, e você vai pegar elementos insensatos nela, e esses elementos insensatos vão se acumulando no processo. E aí você vai criando uma sociedade em que é tudo tão insensato, tudo tão absurdo, que você começa a ter que se proteger do absurdo. Pensem nas leis trabalhistas nossas. As leis trabalhistas no Brasil são tão bizarras que a contratação no Brasil parece que é uma contravenção. Você vai fazer uma contratação de um funcionário, já pariu, dado que... né? Aí você não tem uma sociedade baseada em confiança. As pessoas não conseguem confiar umas nas outras em nada. A Tabata entrou com um projeto de lei um tanto quanto bizarro, né, que em questões de violência, acho que também de sexual, mas violência contra a mulher não precisa apresentar um exame de corpo de delito, ela não precisa fazer um exame. Então eu entendi, então
Então é só a palavra. Aí eu vou pegar os chavões e as palavras de ordem, e sim, pra esquerda é só a palavra da, abre aspas, vítima. Elas falam, não, a palavra da vítima importa, é a palavra da vítima. Veja, cuidado aí com a gritaria. É vítima ou não é vítima? Até que não haja um julgado e provas sejam apresentadas e haja um contraditório, não sei se é vítima. Pode ser vítima, ou pode ser que não seja. Ah, não, mas é a palavra da vítima. Então, pera, então você tem a palavra e ela já é vítima, então toda a palavra dela tem que ser válida e tudo que o outro diga não vale. Então o sistema acusatório e até a defesa da pessoa não pode existir. Vamos lá, né, galera? Então, é uma agenda de insensatez que tá rolando. E a gente tem que tomar cuidado, porque a insensatez, né, prossegue. Eu vou ter que opinar sobre um tema, não gostaria de opinar, mas vou opinar. Vocês estão vendo o que estão fazendo com o Otávio Mesquita, certo? O Otávio Mesquita tá sendo acusado por uma moça lá que trabalha, ou trabalhava no programa do Danilo Gentili, de estupro, por uma participação bizarra dele lá no programa, mas que assim, pode ser tudo, é de mau gosto, é babaca, não sei o que, sei lá, mas não é um estupro. E é muito louco que ela está, isso aí se passou em 2016, ou seja, 9 anos atrás, e agora ele descobre que ela tá acusando de estupro. Uma pessoa que é estuprada, né? Aí fala, não, mas isso não é estupro, isso é na verdade é uma importunação sexual. Pra te entender o negócio, cara, ela tá participando da cena ali, o cara tá supostamente importunando, ela não ela não saiu de lá, não. Então tudo isso é qualificado, aí né, rola essas qualificações, igual você não usar o pronome com uma neo-mulher ou um neo-homem, né? Você não usa o pronome certo, aí isso é uma injúria racial, e aí você pode ser preso sem fiança. Então, isso não é, cara, estupro. E aí, é isso. Aí entra a histeria, porque aí o cara começa a ser... vamos dizer, cancelado, e você, né, vem as histerias, vem o sentimentalismo barato, mas você olha ali, porra, esse cara não estuprou ela, e é sério que 9 anos depois, agora, ela tá ofendida por isso, e é muito bizarro, porque nesse mesmo programa, se você for ver, o Otávio Mesquita, depois ele vai lá, fica apalpando o Danilo Gentili, e aí ele começa a apalpar o Gentili, apalpar, é meio que um humor lá, eu não acho engraçado, mas é um humor ali, aí não, é isso, agora vamos voltar no tempo, é meio que Me Too, né, meu feeling, essa moça deve ter virado meio militante, e agora tá dando a versão militante da vida dela e da história dela. Então ela deve estar muito traumatizada, né, com esse episódio de 9 anos atrás. E ela quer falar que esse cara estuprou. Quando eu vi, eu falei, não, ele aprontou alguma coisa no camarim, né? Deve ter sido isso. Ele no camarim fez alguma coisa, sei lá, não sei se ele tava no SBT, ele deve ter... Não, é uma cena transmitida ao vivo num programa. Ela não saiu de lá e fez um BO. Ela não fez nada. Aí... a Kate Diana falou que ela virou desempregada. Ah, é? Daí você começa, né? Aí, cara, vocês desculpam. É bizarro. A Isabelle Bonato, que é uma pessoa que nos acompanha, falou: ato libidinoso é considerado estupro desde 2018. O que já não caberia, se eu for pensar na letra da lei, isso aqui já não caberia porque isso aconteceu em 2016. Mas, honestamente, vamos combinar que isso aí, que é uma cena que pessoas estão ali contracenando uma cena de humor meio bizarra ao vivo, que nem tem graça, que provavelmente, sejamos honestos, dado que o cara está descendo no negócio pendurado, que ele desceria para fazer as piadas dessa natureza, isso foi devidamente combinado entre as partes. Sejamos honestos, tá? É um saco. E eu tenho que ficar sendo cuidadoso pra falar uma coisa que é meio óbvia, né? Eu tenho que ser cuidadoso. Igual eu falei outro dia, tava lá um índio, xingou um cara branco de macaco, um índio argentino chamou um cara branco de macaco, um brasileiro, o brasileiro só faltou chorar. Porque ele tem que, né, ficar todo mundo com medo. Não, como é que eu reajo agora? Eu vou xingar ele, seu racista. Aquele índio tava só, mano, cagando na cabeça do brasileiro que perdeu o jogo. Você tinha que xingar ele de volta. Então a gente começa a lidar, pessoal, com coisas que não fazem sentido. A Isabelle Bonato botou, exato, 9 anos atrás não caberia. Mas ato libidinoso ficou meio subjetivo. Mas esse é o objetivo dessas leis. É tudo subjetivo. Um ato libidinoso que é caracterizado como estupro. Você entendeu? Não entendi. Não faz sentido. Isso não é um estupro. Isso não é um estupro. Chamar de estupro, quando você qualifica e mistura as palavras, parece que a pessoa cometeu um crime que é uma aberração. Parece que ele fez uso da violência para coagir uma mulher a ter um ato sexual que ela não queria ter. E ele é violenta. Porra, é um negócio muito pesado, cara. Quando alguém faz isso, a pessoa tem que ser muito punida. E não foi isso que aconteceu. Porra, não foi isso que aconteceu. Então, usam as palavras, alteram a semântica, mexem com as sensibilidades das pessoas. Porra, vocês vão ficar, entendeu? Achando que isso é natural. Isso não é natural, cara. Isso é escrotização. E é isso, né? Então, assim, o cara, entendi, o cara fez um programa, participa de um programa de TV, em que ele fica com essas piadas bobocas, libidinosas, participando com os caras. Ele desceu pendurado por um rapel, galera. Assim, aí isso é estupro. Ah, não, porque agora tô criando uma equivalência que isso é um ato libidinoso. Entendi, um ato libidinoso gravado ao vivo, levado ao ar, num programa aberto pro Brasil inteiro. E ela, porque imagina, se ela foi alvo disso, ela falou, não, por favor, não coloque isso no ar. Para isso aqui, gente, para a câmera, para isso aqui, que é isso? Ela poderia fazer um BO no mesmo dia. Ah, não.
Vocês entendem, cara? É bizarro. E eu ainda tenho que tomar cuidado. Toma cuidado aqui. Né? É isso, um cara botou sinalizou pra mim é uma sinalização, lembrando que não sei se ainda tá trabalhando lá, se foi demitida, né, precisa arrumar outro emprego, trabalhar em outro lugar, e tem que fazer as sinalizações. Olha isso, o Johnny falou, já foram comentar nas fotos do Instagram do filho dele, chamando ele de filho de estuprador, é o tribunal da internet. É isso, o tribunal da internet, agora no hype do cancelamento, vão cancelar ele, cancela, tira todos os contratos de patrocínio, tira todo mundo que trabalha com ele, acaba com a carreira dele, aí depois esquece, vai pro próximo cancelamento, aí deixa o cara ser um morto-vivo. Não, vai cancelar a puta que te pariu. Denúncia escrota, denúncia mentirosa. Isso aqui é uma invenção de merda, sacou? Estão sendo escrotos com o cara. Porque sim. E quem participa disso tem mais é que ir pra puta que pariu. Quem participa disso é filho da puta. Igual fizeram com o rapaz, que é uma vítima, no caso da Mari Ferrer, que é uma vítima. E ele é a vítima da história. Enquanto a mídia e esse bando de filho da puta, esse bando de carniceiro, esse bando de vagabunda, fã eu sou do fandom sei lá, da Beyoncé. Sabe são essas pessoas grotescas que ficam circulando na internet. Não, eu sou do fandom da Beyoncé. Entendi, sua função social é ser fã da Beyoncé. É isso? Não, eu gosto da Lady Gaga. Elas se juntam pra cancelar alguém. Vão se fuder, essas vagabundas aí. Vai tomar banho. Aí ficam cancelando, vou destruir você. Vão destruir nada, vocês são umas pessoas destruídas, fragmentadas, cuja função social é bajular uma pessoa que rebola um cu num vídeo e você nem sabe o que é. Botaram o Twitter da Fórmula 1, é isso aí. É isso. Hoje, eu antigamente, quando eu gostava de Fórmula 1, era uma coisa de homem. Puta, você viu a nova suspensão que a Sauber tá usando? Nossa, tá vindo, mano. Pode ver aqui, ó, a nova aerodinâmica que o Newey fez pra McLaren. Hoje é tipo um monte de retardada. Ai, meu, o Lando tá triste, meu. Olha que mancada que o Verstappen tá fazendo. Nossa, meu, que mancada. Ai, olha, Vai se fuder, cara. É uma merda, cara. Infelizmente, galera, certos ambientes é de mulher e certos ambientes são de homem. Não dá, cara. Começou a misturar, vira uma caca completa. Nájila versus Neymar. Um ano depois, o que aconteceu com os envolvidos? A advogada afirma que história... lembra desse caso, né? Vai me botar aqui pra defender o retardado do Neymar? Desculpa, Renan, mas eu precisava lembrar esse caso. Porque assim, o Neymar foi vítima, né? Foi. E sorte dele que ele conseguiu gravar um pedaço, né? Dele sendo agredido, inclusive. Lembra disso? Sim, é verdade. Mas assim, essa energia canceladora que existe hoje é uma energia muito de filha da puta. É um mundo muito de filha da puta. É um mundo muito... Assim, as pessoas se entram nessas hordas e elas não são responsabilizadas pelo cancelamento, né? O correto, né? Talvez a inteligência artificial permita isso, tá? É você ter um advogado de inteligência artificial que individualiza cada um dos canceladores e aí processa em massa cada um dos canceladores. Aí você vai lá, fulano foi cancelado, tá sendo chamado de estuprador por 2 milhões de indivíduos. Processa os 2 milhões de indivíduos. Processa os 2 milhões de indivíduos. Porque a real, esse comportamento em massa, esse comportamento escroto, esse comportamento é premiado. É igual o comportamento da falsa acusadora. A falsa acusadora ela não tem nenhuma pena. Sou uma vítima, tô traumatizada. Porra, cara, esse tipo de coisa, esse tipo de falsa acusação é muito sórdido. É uma forma de... Teve um caso aí de um senhor que foi alvo de uma falsa acusação de 2 moças. Um negócio mentiroso, canária. Lincharam ele até a morte e depois foi provado que era mentira. O Paulo Henrique falou, a acusadora do Otávio Mesquita está fazendo publi pra algumas agências, tem lacradoras no staff. Isso. Ela tá entrando no mercado agora, destrói a carreira dele e entra no mercado. Que legal, que bonito. Que maneira boa de começar a carreira. E aí a Vanessa Trindade levantou um ponto interessante aí no chat, né? Enquanto isso, a ameaça Amanda segue impune. É o seguinte, identificaram ali, a não ser que seja assim, uma pessoa muito, muito parecida, o rapaz que quer matar a Amanda, que foi solto. A justiça, com uma decisão muito sensata, muito pé no chão, falou, não, vamos soltar o rapaz que fica tentando perseguir a Amanda. Aí uma pessoa praticamente igual a ele foi à Câmara Municipal com disfarce e não quis apresentar documentos na hora de subir até o gabinete. Aí as pessoas as funcionárias da Câmara acharam estranho, Riso, que um sujeito que, né, não parecia... Aí olhar, porque a Amanda já tinha feito o aviso, tô sendo perseguida, ameaça de morte e tal. Tem uma barba, o cara não tinha barba, tá com uma barba, tava com óculos escuros, se negou a apresentar os documentos e fugiu. Quando perguntaram, não, tem que apresentar o documento, ele pegou e fugiu. A GCM, se não me engano, foi atrás já. Como é que é? Esse cara tá solto. Um problema real tá solto, mas os problemas abstratos ganham mídia.
né? Problemas mentirosos, problemas fictícios ficam aí ganhando mídia. Então é isso. Hoje o momento é, vamos destruir a carreira desse Otávio Mesquita, tá? Que eu conheço, já o conheci pessoalmente, já ouvi. É um sujeito simpático, o Riso conhece também. Sujeito simpático. Sim. Pratica um humor, talvez não seja um humor que eu acho mais engraçado, tal, mas sujeito simpático. E, cara, não é um estuprador, cara. Ele não é um estuprador. Ele não é. Deixa eu ver. Outra cena de alguma coisa que fizeram. Também assim, é outra cena de algum programa que fizeram, mas... Ah, ela se jogando nele. É. Ó, calma aí. Ele tem que acusar ela de estupro. Isso não é uma importunação sexual? Ah, que engraçado. Que engraçado. Nossa, esse vídeo... Esse é o tipo de coisa, galera. Assim, o Otávio Mesquita não pode baixar a cabeça, ele tem que ir pra cima, tá? Porque as pessoas têm que perceber também que os cancelamentos, eles são fenômenos que duram muito pouco. O mundo não pode girar ao redor de cancelamento. Cancelamento é uma prática que tem que ser parada, tem que ser brecada.